temática do mar e da navegação, ela sempre me acompanhou o tempo todo. E continua, na verdade, me acompanhando porque é parte da minha pesquisa de pós-doutorado. Mas para o período do doutorado também, no PPGH-UF, eu mudei um pouco o enfoque. E aqui é válido dizer uma coisa importante. Porque geralmente se pensa a história antiga, seja ela de qual sociedade for, muito apartada de questões contemporâneas. Infelizmente há ainda quem pense assim. Mas a minha pesquisa e a forma com que eu fui olhar a temática para o caso grego é completa e totalmente pautada na contemporaneidade. Eu concluí, ou melhor, defendi a dissertação em março de 2015 e no final de 2014 eu já havia apresentado o projeto e ele, na verdade, acabou se tornando muito responsável por uma situação que se passou a partir de 2015. Uma situação completamente contemporânea. Quando eu pensei inicialmente o projeto ainda em 2014, uma coisa que sempre me vinha à mente era uma fala de Hildegard Angel sobre a mãe, Zuzu Angel, na busca pelo irmão, o Stuart. E nessa fala, ela vai dizer que a mãe buscava constantemente o corpo do filho, tentando juntar pedaços de memória para fazer alguma espécie de finalização, uma espécie de enterramento. E isso me instigou a pensar: quantas mães na ditadura brasileira ou entre as ditaduras, as mães da Praça de Maio na Argentina, agora abuelas, elas perderam seus filhos, seus maridos, seus irmãos e seus parentes de maneira geral e estavam buscando por um corpo. Por mais que soubessem que a probabilidade de estarem vivos era ínfima, elas continuavam buscando, elas continuavam tentando o tempo todo encontrar esse corpo. Em 2015, logo no início, de fato mesmo ali, da pesquisa que comecei a desenvolver no doutorado, uma outra coisa foi fundamental para me guiar ao longo do doutorado. Ainda que no doutorado eu estivesse falando de Grécia Antiga, o que eu vi, o que nós vimos já no final de 2015, a mídia colocando, eu acho que ninguém esqueceu isso, a imagem dos refugiados mortos ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo. A cena de uma criança, de um menino, um refugiado sírio, morto na beira de uma praia, de bruços, largado, abandonado, junto com outras centenas de corpos que vão encher a mídia constantemente, era exatamente o tema que eu pesquisava, só que para o caso da Grécia Antiga. Então eu percebo que existe uma relação muito forte entre o que eu pesquisei para o doutorado e a própria resposta à sociedade que a gente precisa dar enquanto pesquisadores, porque eu fui bolsista do mestrado do CNPq e era novamente bolsista do CNPq no doutorado. Então, sendo financiada, é preciso dar respostas à sociedade, e era o que a gente vivia. A gente viveu isso no passado ditatorial e a gente vivia em 2015, naquele momento, essas mortes que aconteciam no mar. E exatamente foi esse o meu tema de pesquisa para a Grécia Antiga. O tema do meu doutorado buscava investigar como os gregos lidavam com a morte no mar. Porque quando se morre no mar, poucas opções se tem. Ou o corpo desaparece por completo, ou o corpo vai ser encontrado em outra região, ou o corpo vai ser encontrado deformado, ou simplesmente ele não é encontrado e novas maneiras precisam acontecer para se relacionar com essa morte que acontece no mar. Então, vendo a ausência dessas mães que sofriam, com a ausência dos corpos dos seus filhos, e vendo aquelas mortes que estavam acontecendo ali, na mídia, constantemente sendo colocadas na televisão, o meu tema de pesquisa se tornou completamente, totalmente contemporâneo, ainda que tratasse de antiguidade grega.
E nesse sentido, o que eu buscava nesse doutorado era entender uma questão: como os gregos realizavam os ritos fúnebres com a ausência ou com a parcialidade do corpo daqueles que morriam no mar. Como era o enterro e qual era a importância desse enterro ou a importância de não se fazer um enterro. Não só no âmbito privado da família que perde o seu ente, mas também no imaginário coletivo. Então era preciso articular, e foi isso que acabou acontecendo, foi preciso articular diversas tipologias documentais diferentes. E, na verdade, a própria pesquisa, no início, parecia que poderia não ser tão grande assim, e no final foi exatamente o oposto que aconteceu. Foi a quantidade enorme de material que eu precisei lidar. Primeiro, era necessário lidar com um recorte temporal extremamente longo. E isso, na verdade, sempre me agradou bastante. Trabalhar com a longue durée, essa longa duração, um pouco brodeliana de fato, porque a pesquisa ela tem um recorte entre o 8º século a.C. e o 4º, com alguma documentação do 3º a.C. Então, eu estou trabalhando com uma quantidade de séculos enorme. Além disso, as informações, o material, a documentação é bastante fragmentada com relação à morte no mar. Não que seja muito diferente também com o material de maneira diversa. Mas com relação à morte no mar, à morte e às práticas rituais, existe uma certa pulverização ao longo de todo esse tempo. Então foi uma necessidade extremamente grande fazer esse recorte temporal e fazer um recorte amplo dessa documentação. Essa documentação ela que vai do 8º ao 4º, 3º a.C., ela não é só textual. E mesmo que for só textual, existe uma diversidade bastante grande nela. Porque eu trabalho, por exemplo, com os épicos, os grandes modelos da sociedade helênica, tanto do arcaico quanto do clássico, que é a Ilíada e a Odisseia, mas passando também pelos poetas do período arcaico, pelo teatro, tragédias e comédias, pelos historiadores, por diversos tipos de documentações diferentes. Então, não são somente textuais, mas são textuais de tipos diferentes. E isso é extremamente produtivo, porque é capaz de criar um conjunto, um olhar muito mais complexo sobre a sociedade. Então tem essa questão de uma ampla documentação, ampla temporalidade e ampla espacialidade também. Porque eu não me restringi a uma cidade ou a alguma comparação entre cidades, entre polis diferentes. Eu busquei compreender a bacia do Mediterrâneo. E um pouquinho da bacia do Mar Negro também. Porque exatamente perceber essa circulação, essa circularidade de ideias, de conjuntos diferentes que às vezes até se contrapõem, outras vezes se complementam, desse imaginário grego, desse imaginário helênico como um todo. O imaginário sobre essa morte no mar. Então, espacial e temporalmente e documentalmente são bastante amplas essas áreas de atuação. Mas não só. Eu também continuei trabalhando com as imagens, porque as imagens elas possibilitam uma circulação diferente dos textos. Lembrando que os textos muitas vezes estão vinculados a tradições orais e não necessariamente ao texto como a gente o lê hoje. Mas as imagens me possibilitam compreender uma outra forma de relação sendo travada nessas sociedades, porque as imagens circulam mais facilmente, são compreendidas muito mais facilmente e tem junções dentro dela, presenças e influências muito mais variadas ainda. Então, o uso das imagens traz uma outra perspectiva e uma outra noção nesse trabalho que eu desenvolvi no doutorado. E, por fim, uma terceira tipologia documental é a epigrafia funerária. A epigrafia foi, sem dúvida nenhuma, o grande diferencial para a minha pesquisa.
Falo isso com toda certeza porque essa tipologia, que é a epigrafia funerária, que no caso grego é pouquíssimo trabalhada, ela vai representar um ganho considerável para a análise. Um ganho considerável porque ela traz um olhar que se relaciona entre o imaginário coletivo e os interesses privados da família. Nós estamos falando de estela funerária. Epigrafia funerária é a estela funerária, são os versos colocados sob a tumba. E nesse sentido, eles são fundamentais para entender a questão da morte no mar. Porque muitas vezes foi ali, e somente por essa documentação, que é possível perceber que o que a gente tem construído nesse sentido é, por exemplo, os cenotáfios. Os cenotáfios, que são esses monumentos colocados, representam a ausência do corpo. Então a gente consegue perceber que mesmo aqueles que morreram no mar e não tiveram seus corpos recuperados, é realizado os ritos fúnebres. E era exatamente isso que eu buscava compreender. Como os gregos estavam relacionando-se com isso. E eu percebi o quão importante, o quão fundamental em diversos níveis diferentes, não só fundamental para o morto, que vai precisar desses ritos para entrar no Hades, que é a sua nova habitação, na vida após a morte, ou para os deuses, já que esse morto, ou seja, a psique do morto vai passar a ser posse dos deuses, então tem um âmbito religioso, mas também tem um âmbito prático dos vivos. Quer dizer, os vivos precisam desse enterramento para colocar fim àquilo que estavam vivenciando, as emoções e os sentimentos. E é exatamente isso que, por exemplo, Zuzu Angel II e o The God Angel buscava fazer. Juntar nessas memórias, e é isso que a gente vê na epigrafia sendo feito, é juntar nisso uma possibilidade de reconstruir um corpo que é ausente.